Antes de nós entendermos um pouco sobre o orçamento e para que a gente possa realmente aplicar um orçamento perfeito, de preços, de valores altíssimos, é o desejo de muita gente. Assim como eu tenho vivido nessa experiência de vida, né? Orçamentos altos, elevados, valores, né? A gente precisa entender alguns fatores que são muito importantes e que faz toda a diferença. E para isso a gente vai ter que utilizar o nosso quadro aqui, né, para a gente poder estar explicando. O primeiro passo importante e definir um orçamento é a gente entender qual que é o estágio atual que nós estamos. Eu vou dar exemplo. Que tipo de cliente, que tipo de mão de obra nós estamos prestando? A mão de obra, sabemos que a mão de obra qualificada no Brasil, ela está escassa. Às vezes você fala assim, nossa, mas tem tantos profissionais na minha cidade, nossa, é muito desvalorizado. Será que é isso mesmo? Será que realmente, né? Será que nós não estamos caminhando uma contramão? Portanto, eu vou convidar você a fazer uma leve reflexão comigo agora sobre clientes, tá? Os tipos de cliente, antes da gente entrar nesse detalhe do orçamento. É isso aí, pessoal. Agora quero que vocês prestem bastante atenção aqui nessa explicação. Primeiro ponto: qual é o seu nicho de mercado? Qual que é o seu nicho? Ou seja, quais os tipos de cliente que você trabalha? Ou seja, você dá tiro para todo lado, ou parece o pequenininho, o grande? Qual que é o tipo de cliente? Por exemplo, existem dois tipos. Existem, né, dois tipos, né? Existem dois tipos de cliente. Ou podemos definir assim: dois caminhos, né? Duas dimensões. Podemos assim definir o cliente alto padrão, alto padrão, alto padrão, alto padrão, tá? E aqui o médio, né? Médio e o baixo, né? Podemos dizer assim, vamos dividir em duas categorias, só para que vocês entendam o raciocínio aqui. Então, vocês concordam comigo que o cliente de alto padrão, provavelmente vocês vão trabalhar menos, né? Vai ser, por exemplo, quando eu pego uma casa de alto padrão, geralmente eu levo mais tempo. Como eu tenho menos mão de obra, só eu, por exemplo, e a minha esposa como colaborador, nesse tipo de trabalho se leva mais tempo. Porém, vocês concordam que o valor do serviço, ele chega, por exemplo, uma obra de 30, né, 40 mil, 30, 40 mil, você tem um alto valor. Então é necessário que você se organize melhor durante esse tempo, né? Aqui você vai trabalhar por mais tempo e você vai ter maior tempo na casa do cliente. Então você tem que se articular de uma forma diferente, como o médio, que você sai, por exemplo, em menos tempo. Casas médias ou casas pequenas, você tem um valor, acesso a um valor, é mais fácil, mas acesso a um valor. Ambos os meios depende da forma, ambos os meios eles vão depender da forma que você organiza as suas finanças, né? Por exemplo, aqui
Obra de 5 mil, que seja 5 mil. Obra de 3, de 2. Né? Se você gosta de trabalhar rápido, né? Você concorda que se eu vou comprar um carro, por exemplo, se eu vou comprar uma Ferrari, uma loja de Ferrari não vende carro. Por exemplo, se eu tenho uma loja de alto padrão, uma loja de Ferrari não vende carro toda semana. Eles vendem 2, talvez 3 carros, né? Ali naquela cidade, naquela região. E um carro popular ele sai mais rápido. Então a gente tem que diferenciar os níveis de cliente, né? E nesses tipos de alto padrão a gente trabalha vendendo uma experiência, assim como nos outros. Mas aqui a gente precisa ter educação financeira para que chegue até no final da obra e você faça como muitos que eu já vi. O meu dinheiro não sobra dinheiro, meu dinheiro acabou. Então nós temos que aprender a ter essa educação financeira para isso. Né? Então, qual que é o tipo de cliente que você quer trabalhar? Vocês concordam comigo que no alto padrão as exigências são maiores? Tanto na vestimenta, quanto nos maquinários, na técnica, na mão de obra, isso vai te exigir maior investimento. E nos médios e no baixo padrão, vai te exigir menor investimento. Por exemplo, eu quando trabalho nos altos padrões, são aqueles clientes que falam assim, ó, eu não quero ajudante, eu quero que você mesmo faça. Então, você vai ter mais tempo, né? Então, você tem que cobrar valores. Nós estamos falando aqui no sentido de clientes. Por exemplo, o que vem de baixo padrão também, ele pode sair bem, ganhar bastante dinheiro com facilidade. Por quê? Porque é uma coisa de você ir numa pastelaria que vende pastel a R$2. Ele vai precisar de maior quantidade de mão de obra. Então ele vai fazer aquilo, né? Porém é de menos exigência. Uma casinha pequena hoje, Minha Casa Minha Vida, você pinta estourando com uma semana de serviço você faz. Uma casa de alto padrão, dependendo do tipo de alto padrão, tem os nossos alunos que fazem Pouso Alegre, dependendo da casa você fica até 6 meses executando a mão de obra. Isso vai gerar mais custos de mão de obra, você vai contratar mão de obra, e se você não tiver esse controle articulado de organização financeira, que vai ser, a gente vai entrar nesses detalhes também, vou passar o que ajudou para mim a entender muita coisa. Você tem que aprender a separar os pontos específicos. E no orçamento se define qual que é o seu salário, né? O CNPJ da empresa, por exemplo. Você tem o CNPJ da empresa e a sua empresa ela paga o seu salário. Qual que é o seu salário ideal? Você vai falar assim, vamos dar um exemplo por baixo aí. Para mim um salário ideal hoje seria R$4.000. Aí você fala, mas é pouco. Não é, começa a pagar para você mesmo esse valor. Você vai ter que se articular de muitas outras formas. A forma de que você entre, né? Então, o primeiro passo é descobrir qual tipo de cliente. No alto padrão, você quer aprender a trabalhar com alto padrão, você vai ter que ter uma disciplina muito maior. Né? A tua reputação chega na frente do seu cliente. Sua reputação sempre vai chegar. Quem você é, o que você faz. O alto padrão, ele não põe qualquer tipo de pessoas, né? Ele não tem contato direto com qualquer tipo de pessoas. Ele não vai pôr qualquer um na casa dele, né? Aqui também precisa ter o médio e o baixo padrão, mas porém as exigências são menores. Então, se você quer ter clientes diferenciados, então se comece a se articular, né? Se comece a se articular. Se você fazer 4 obras durante o ano de R$30.000, será R$90.000 que você vai ter. Em 10 anos, 900 mil, né? E
Eu conheço muitos amigos profissionais que têm bom resultado em serviços pequenos, porque é rápido, né? Então aqui você precisa desenvolver uma mão de obra totalmente diferente da talvez que você esteja acostumado. Entendeu? Então vamos ficando por aqui dessa parte. Qual que é o seu tipo de cliente? Você quer trabalhar com alto, com médio e com baixo padrão? O que você gosta de trabalhar? Serviços simples? Ou você gosta de trabalhar com casas, mansões milionárias e trabalhos que ficam muito tempo? Eu conheço a maioria dos profissionais hoje aqui da nossa região, fala para mim, né, que o que eles mais gostam são obras pequenas, porque é aquela que a gente sai, um portão, uma porta aqui, uma casinha ali. Eu, por exemplo, também gosto, mas hoje eu trabalho mais com alto padrão, né? Um piso, uma resina no piso, né? São serviços mais bem elaborados. Então, nas próximas aulas aí, se esse vídeo der uma boa movimentação, a gente vai estar trazendo outros conhecimentos aí para vocês. A parte 2 do orçamento. Isso aqui é um tema muito expansivo e não dá para se abordar aqui numa simples conversa. Então, tem todo um processo de experiência, de erros e acertos. Hoje as pessoas falam assim, você cai nessa ilusão, você faça esse curso e você vai ganhar 20 mil por mês, vai ganhar 30. Você é trouxa, o pintor profissional que faz isso, né? Às vezes você vende a moto sua aí para comprar uma formação de algo que é fácil, é só usar o raciocínio, né? Então, você fica esperto aí, não caia nesses golpes aí, né? Porque é o que as pessoas querem mesmo, né? Que a gente gaste tudo que tem aí, enriquecendo o bolso das pessoas aí, e você não tem um bom resultado. Você vai falando assim, mas esse conhecimento é de graça, o que é de graça não presta nada. Tem um ditado aí japonês que fala que não há nada mais caro nessa vida do que o de graça. Então aqui a gente está investindo alto valor, o tempo, algo mais precioso da vida da gente é tempo. Então a gente não está afim aqui nem de perder nosso tempo passando e nem de que vocês também percam o tempo. Talvez você está aí rodando para baixo para cima e você achou esse vídeo por acaso. Não perca o seu tempo. Faça aquilo que é diferença na sua vida. Então, fique até os próximos vídeos aí. Tamo junto.